Deus falou, não, não é aquela não, é outra. Eu quero que você fale sobre outra coisa. E aí eu falei, mas meu Deus. Então, eu entendo assim, Deus mudou a palavra por causa de alguém que está aqui. Amém? Então, eu vou falar para você abrir a sua Bíblia, lá em segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis está lá no Antigo Testamento. Deixa eu abrir o meu aqui também, porque eu mudei na abertura. Segundo livro de Reis, capítulo 6. E o tema dessa abertura, dessa palavra, da ministração, é. Eita! Amém? Amém. Então, o tema dessa ministração é mude sua perspectiva. E a gente vai ter então como texto base, segundo livro de Reis, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 23, que diz assim, capítulo 6, versículo 8 ao 23, que diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos
e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que capturam com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém? Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui nesta manhã. Nós viemos aqui, Pai, para te adorar. Nós viemos aqui para te cultuar. E nós queremos, Pai, assim como foi a última música cantada, nós queremos ver a tua glória. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Pai, que essa palavra, Senhor, seja, Senhor, como uma espada, Pai, nos nossos corações, para que nós possamos, Senhor, aprender de fato o que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, sobre mim, Pai, derrama o teu poder, desça o teu poder do alto, e sobre os meus irmãos, ó Pai, Senhor, arrume a terra, para que essa semente, Pai, possa ser plantada e possa frutificar. Deus, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, com graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu não sei se você já conhece essa história. Não sei se você está lembrado dessa história. Nós lemos, mas mesmo assim eu quero explicar, porque não é uma história comum. Essa é uma história muito linda que a Bíblia, que Deus fez questão de registrar para que eu e você pudéssemos ler ela hoje, ainda nesse ano, no ano de 2026. Olha o cuidado de Deus. O que essa história conta? Havia um rei lá na Síria, o rei da Síria, e ele, aqui fala no versículo 8, que ele estava em guerra contra Israel. Ele ameaçava, ele fazia de tudo porque ele queria conquistar o território de Israel. Amém? Ele queria esse território. Então ele ameaçava, ele afrontava, ele não desistia. E a Bíblia conta a Bíblia fala que ele, o rei, ele fala assim para o seu exército: acampe em tal lugar, para que vocês consigam pegar esse povo. Fiquem de tocaia. E aí o exército ia para lá, fazia acampamento. Mas quando o exército fazia acampamento em tal lugar, a Bíblia fala isso, em tal lugar, quem ficava sabendo onde o exército da Síria estava? A Bíblia fala que o homem de Deus, quem é esse homem de Deus? Eliseu ficava sabendo onde o exército estava. Sabe o que Eliseu fazia? Eliseu ia avisar o rei de Israel onde eles estavam. O homem de Deus avisava o rei de Israel onde estava. Mas o rei de Israel, não tão seguro, o que ele fazia? Ele mandava seu povo ir lá confirmar se o exército estava lá. E de fato, o exército da Síria estava lá. A Bíblia conta que repetidas vezes o exército se acampava, Deus avisava Eliseu avisava o rei de Israel, e o rei de Israel não passava pelo lugar. Cuidado de Deus? Cuidado de Deus. E aí a Bíblia conta que o rei de Israel, o que será, né? O que será? O exército. A
Ele imagina assim: tem algum traidor aqui. Tem algum traidor aqui que está contando para eles. E aí ele pergunta para o exército: quem é? Quem está contando? E aí, um de lá no exército fala assim: meu senhor, majestade, não é nenhum de nós. Não existe traidor aqui. Existe um homem de Deus. Um homem que, quando o Senhor fala, até as coisas no quarto, onde ninguém mais escuta, no seu secreto, Deus revela. Deus revela para o homem de Deus. E esse homem fica sabendo. Então, o rei fala assim: ah, não, então é ele que é o culpado? Então, eu vou atrás dele. E aí, repare que no começo da história fala assim que o rei da Síria, ele fazia acampamento para encontrar o povo de Israel, certo? Mas, para encontrar o homem de Deus, ele manda uma tropa. Sabe o que eu fico pensando? Que como a gente é visto para o inferno. Como nós somos vistos. Para o homem de Deus, manda um exército, manda uma tropa para capturar um homem. Um homem. A Bíblia conta que manda essa tropa, manda esse exército para lá. E eles ficam lá esperando para capturar Eliseu. E Eliseu tinha um moço, um ajudante. E que engraçado, porque a Bíblia descreve mesmo como um moço. Um moço. E aí esse moço acorda cedo, bem cedinho, de manhã. E ele sai, vai para fora. Quando ele olha lá fora, ele leva um susto. E quando ele vê todo aquele cenário, qual é o cenário? Um exército. Ele sabia o quê? Que o negócio estava feio. Quando ele vê aquele cenário, ele volta e fala assim para Eliseu. Ele volta e fala assim: Eliseu, o que a gente vai fazer? Já era para nós. Dá uma olhada lá fora. Dá uma olhada. Aí, Eliseu olha para ele e fala assim para ele. Versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco, comigo e com você, são mais numerosos do que eles. O que estão comigo, o que estão com você, é muito mais, é muito maior do que os que estão lá fora. Então, Eliseu faz uma coisa que crente tem que fazer. Eliseu ora. Eliseu ora e ele fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Abra os olhos dele para que ele veja duas pessoas no mesmo ambiente, na mesma situação. Um via uma coisa, o outro via diferente. Um estava vendo com os olhos terrenos, os olhos carnais, mas o outro estava vendo pelos olhos espirituais. Nós todos aqui somos crentes fervorosos. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o real. Então Eliseu ora a Deus e fala: Senhor, abre os olhos dele, abra para que ele veja. E aí o Senhor abre os olhos dele e automaticamente ele vê todo o cenário espiritual. Ele vê carros de fogo, tudo, o céu inteiro. Sabe o quê? Protegendo Eliseu, protegendo, guardando Eliseu. Então o cenário é ruim. O cenário é difícil. O cenário era para
Eliseu fala para Deus: abre os olhos dele para que ele veja. Para que ele possa enxergar o que de fato está acontecendo, o que de fato é. Eu quero chamar a sua atenção porque às vezes a gente passa por situações na nossa vida e que a gente não tem esses olhos. Olhos abertos, olhos espirituais para realmente ver a situação, para realmente ver o que está acontecendo, o que de fato é. Quantas vezes a gente enxerga diferente? Quantas vezes a gente não enxerga o que é real? O que o Senhor tem para nós? Que música linda nós cantamos aqui, em especial a última. Ela diz assim, ó: eu quero ver a sua glória. O que o moço ali começou a ver? A glória de Deus. Ele começou a ver o poder, a soberania de Deus. Ele viu ali o exército acampado, protegendo os seus. E a Bíblia fala que o exército estava em volta de Eliseu, em volta dele. Sabe, o que a gente tem que se preocupar na nossa vida é onde nós estamos, se de fato nós estamos no centro da vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, o exército do inimigo pode estar acampado, mas há um exército muito maior te cobrindo, te protegendo. E Eliseu estava ali no centro, fazendo o que Deus mandava, avisando o povo de Deus, fazendo o que era para ser feito. Eliseu não estava fora da vontade de Deus, Eliseu estava dentro. E aí, isso impediu Eliseu de ter problemas? Fazer o certo não vai impedir de você não ter problema. Porque Eliseu estava... Quem avisava Eliseu que o exército se acampava? Deus. Então Eliseu fazia o que era para ser feito. E mesmo assim ele teve problema. Então a nossa vida não vai ser livre de problema. Nós não vamos ter uma vida confortável aqui. O que nós precisamos estar é firmado em Deus, no lugar certo, no momento certo, e posicionado, porque aí sim o exército vai estar acampado ao nosso redor. Amém? E o que eu queria falar de contraste aqui, porque quando Eliseu faz essa oração, abre os olhos do moço, e o moço vê tudo, aí sabe o que Eliseu fala? Eliseu faz outra coisa. Ele ora de novo. O primeiro momento ele ora para abrir os olhos do servo. O segundo momento, sabe o que ele ora? Ele ora para dar cegueira aos inimigos, cegar os olhos. Eu quero falar para você, porque assim, essa palavra veio para mim, assim ó: cuide dos seus olhos. Para Deus abre os olhos para ser contemplado. Para outro, Deus fecha os olhos. Ele fecha, ele cega. Sabe por quê? Porque tudo é Deus. Tudo é Deus. Essa história é Deus no começo e Deus no fim. Deus rege todas as coisas. Deus, ele é soberano. Soberano. Ele abre os olhos, para outros ele cega. E eu quero que você imagine essa história de fato. De fato, não é só uma história bíblica, mas isso lá aconteceu. Agora imagina, um exército com os olhos cegos, uma cegueira. Eles ficaram tão cegos que Eliseu chega até eles. A Bíblia fala que Eliseu vai até eles e fala assim para eles: quem vocês estão procurando não está aqui. Não está aqui não. Quem você está procurando está para lá. Vocês querem que eu leve vocês? Vocês querem? E aí sabe o que a história conta? Que esses homens, soldados, são levados para dentro de Samaria.
Samaria. O que tinha lá em Samaria? Um exército de Israel. Então Eliseu leva esses homens. Eu fico imaginando quando uma pessoa ela é cega. Pensa no mundo espiritual. Uma pessoa cega. Olha como ela se torna vulnerável. Uma pessoa que não tem olhos espirituais, não tem olhos abertos, ela se torna vulnerável. Então, Eliseu pega como se fosse na mão deles e leva para dentro do território do inimigo, lá para dentro de Samaria, onde o exército de Israel estava. É ou não é? Não é uma posição de vulnerabilidade? Quando você está cego, é só Deus. Porque é muito perigoso. Então, cuide dos seus olhos. Diga a Deus: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu preciso ver. Eu preciso ter uma visão diária. Eu preciso olhar a situação. Eu preciso de fato entender o que está acontecendo. Porque aí esse exército parou na mão do inimigo. E aí quando esse exército entra em Samaria, fica lá, sabe o que o profeta faz? De novo, ora. Terceira vez, ele ora. Só que ele sabe o que ele ora? Para os olhos abrirem. De novo, olha o olho. E aí quando Deus abre os olhos deles, onde que eles estão? Dentro de Samaria. Dentro. Já era para eles. Deu ruim para eles. Já era. Eles estavam lá dentro. Sabe o que o rei de Israel fala? O rei de Israel fala assim, ó. Chama Eliseu de pai. Porque quem era a autoridade ali? Um rei ou um profeta? Um profeta. Então o rei chama Eliseu de pai. Fala, pai, devo matar? E aí Eliseu fala, não, porque existe uma regra ética. Você não vai ferir quem você pegou de prisioneiro. E aliás, quem os trouxe aqui? O profeta fala assim para ele. Eliseu fala assim para o rei, quem os trouxe aqui? Foi você, rei? Não. Quem os trouxe? Quem os levaram para lá, para dentro de Samaria? Quem que levou? Deus. Então o profeta fala, não coloque a mão nele. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai dar água e comida. Você vai alimentar o inimigo. E aí o rei sabe o que ele fez? Fez um banquete. Com muita comida, muita fartura. E aí eu me lembrei daquele versículo que fala: prepare para mim uma mesa perante os meus inimigos. Barriga cheia, todo mundo satisfeito, com certeza. Se eu fosse uma soldada, eu estaria morrendo de medo. E aí sabe o que eles fazem? Despedem, falam, podem voltar, voltem para casa de vocês. Porque aqui não vai ter violência. Porque o Senhor é soberano. O Senhor é soberano. E aqui não terá violência. Podem ir para casa. E eles vão. O que eu tiro com essa história? Vamos lá, vamos trazer para a prática. Primeiro, peça a Deus olhos abertos. Peça a Deus. Porque aquele que tem olho fechado, ele vai ser vulnerável. Aquele que tiver olho fechado, ele vai ser levado como vento. Aquele que tiver olho fechado, vai estar nas mãos do inimigo. Então peça olhos abertos para que o Senhor te mostre a real situação. De fato. E você vai contemplar, sabe o quê? A glória de Deus. Com olhos abertos, você vai contemplar o cuidado e o poder de Deus. Amém? Segunda aprendizagem: esteja perto de pessoas maduras espiritualmente. Procure, sente-se ao lado, ligue,
A Bíblia coloca dois contrastes, eu não sei se você percebeu, mas um era moço, o outro era experiente. Aqui eu nem estou falando de idade, eu estou falando de experiência. Um não tinha os olhos espirituais abertos, o outro tinha. E o mais novo, ele recorre a quem tinha. E ele pede ajuda. E ele fala, e agora, meu Senhor? E agora? E o mais experiente ora a Deus para que o olho dele seja aberto. Entende? Peça ajuda. Fique perto de pessoas que você sabe que tem uma vida com Deus. Perto de pessoas que têm o Espírito Santo com elas. Aqui ninguém está falando de gente perfeita, mas nós estamos falando de pessoas que têm olhos abertos e que vai te ajudar. Umas 3 semanas atrás, vou trazer uma ilustração para vocês. 3 semanas atrás, quem é do curso Experiência do Lar me ouviu contando isso, e você, mulher que não é, faça, porque vale a pena. Vale a pena. E aí eu estava lá no curso e eu contei uma situação que aconteceu comigo. Mais ou menos, eu acho, umas 3 semanas, sei lá, um mês. Uma pessoa me mandou uma mensagem. Quando eu recebi aquela mensagem, gente, me subiu assim fogo no olho. Fogo nos olhos, fala, né? Vocês já ficaram assim? Ou só eu que fico? Só eu? Só eu sou pecadora assim? E me subiu uma ira, mas uma ira que eu ia falar tudo que eu pensava. Mas aí, graças a Deus, gente, que no caminho, eu tive um caminho, eu tive 10 minutos para ficar remoendo aquela mensagem, porque eu abri a mensagem antes de entrar no carro, para vir embora. E aí eu tive 10 minutos para remoer a mensagem e eu tinha tudo na minha cabeça, tudo que eu ia falar. Eu ia falar isso, aquilo. Porque eu não estava nem preocupada com as consequências. Eu só queria pôr a pessoa no lugar. Já sentiu isso? E aí, 10 minutos eu fui assim, pensando no começo da mensagem e no fim da mensagem. Aí, cheguei na minha mãe, uma pessoa mais experiente, uma pessoa madura, uma pessoa que tem visão, uma mulher de Deus, e falei pra ela, estavam minhas irmãs também, e eu mostrei pra elas, eu falei assim, dá uma olhada nessa mensagem, olha isso aqui. Eu falei, eu vou responder assim, assim, assado. Elas falaram assim, não, você não vai responder nada. Não é nem esse, não tem nem tanto esse tom que você está achando que tem. Olha os olhos. Eu falei, a pessoa não quer dizer isso? Minhas irmãs e minha mãe. Não. A pessoa não está tentando dizer isso. Aí eu já... Certeza. Não quer. A pessoa não está querendo dizer isso. Para. Fica quieta. Para. E aí, gente, eu fico pensando se eu não tivesse pessoas. E aí, quando eu contei isso, a Nice falou assim, olha como é bom ter alguém que segura a gente, que freia, que olha e fala, Deus, abre os olhos dela, para que ela veja a situação. E aí, gente, e aí o pastor, gente, tirou a mão que estava dentro de mim, tirou com a mão que estava dentro de mim. Então, no nosso caminho, a gente vai ter situações difíceis, embaraçosas, complicadas, mas esteja com quem você sabe que vai te ajudar, que vai te direcionar, que pega na sua mão e fala, não, vamos levar eles até tal cidade, até Samaria, vamos entrar lá, vamos dar de comer. Amém? E tem uma lição nessa história que eu aprendi, que é assim, quando o moço olha e ele
a situação difícil, ele acha que ele está sozinho. Ele se desespera porque ele acha que ele está sozinho. Ele se desespera porque ele acha que não tem mais jeito, que acabou, que não, aquele caso não tem solução. Ele se desespera porque ele olha e fala assim: isso aqui é muito maior do que o que eu posso suportar. Ele olha para a situação e se desespera porque ele pensa: acabou, não tem mais jeito, porque eu não sou forte o suficiente para enfrentar isso. Quando o moço olha a situação e se desespera, ele sente ansiedade. O que vai ser? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Para onde eu devo ir? Então ele se desespera. Mas mesmo quando você não estiver vendo nada em nenhum lugar, lembre-se dessa passagem. O exército de Deus estava lá. Mesmo quando a gente não vê nada, nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus nos garante isso. Você não está sozinho. Porque Ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos. É assim, e foi assim com todos os homens da Bíblia, com todas as mulheres da Bíblia. Ele sempre prometeu companhia. Sempre. A gente lê a história de José, e o que a história de José conta para nós? Que quando José tinha sido capturado, a Bíblia fala que Deus estava com ele. A Bíblia fala que quando a mulher de Potifar o tentou, tem a parte que Deus estava com ele. Quando ele estava preso, lá na cadeia, lá na prisão, a Bíblia conta que Deus estava com ele. A gente olha as histórias e pra gente é normal. Mas nós estamos lendo do começo ao fim. E para eles que estavam vivendo? Eles não sabiam como eles iam terminar. José sabia como ia terminar? José não sabia como ia terminar. Mas sabe o que José fazia? Fazia o que era reto. José fazia o que era certo. Quando a mulher de Potifar tenta José, o que ele faz? Ele corre. Porque onde a gente não consegue permanecer, onde a gente não consegue ficar, a gente deve correr. E aí então José fica preso. Mas o que é lindo nessa história é que Deus sempre estava com José. Deus sempre esteve com Eliseu. Sempre. Desde o começo da história, contando tudo, aonde o exército se acampava, o que era para Eliseu fazer. Porque Eliseu era um homem de Deus. Eliseu orava. Eliseu estava com Deus e Deus estava com Eliseu. Amém? Olhe para você enxergar melhor. Olhe para você enxergar melhor. Não ore só para você sair da luta. Eliseu não orou para sair da luta. Eliseu orou para que os olhos fossem abertos, para realmente ver o que estava
E eu quero que você grave essa frase. Não temas. Não temas. Não tenha medo. Sabe isso que você está enfrentando hoje? O agora? Não tenha medo. Porque são mais o que estão com você do que está na situação. Mais são o que estão com você. O servo com certeza olhou e falou assim: só estamos nós dois. Imagina, está eu e a Alice numa situação muito difícil. Eu olho para mim e falo: Alice, só está a gente, eu e você. Às vezes você está dentro da sua casa e você fala assim para o seu marido: só somos nós dois. É só eu e você, porque eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho irmãos. É só eu e você. Talvez você olhe para os seus filhos e diz: só somos nós. Não tem mais ninguém. Talvez você olhe só para os seus irmãos e diga: irmão, somos só nós. E talvez você diga: não tem ninguém. Só sou eu. É só eu e eu. Aos seus olhos é só você, mas aos olhos espirituais você está rodeado pelo exército de Deus. Aos olhos espirituais você é forte, porque Deus te dá toda a força que está nele. Aos olhos espirituais Deus abre os seus olhos e você vai começar a enxergar como você é amado, como você é querido. Mas você precisa abrir os olhos espirituais. Você precisa pedir: Senhor, abra os meus olhos, para que eu de fato possa enxergar a situação, para que eu de fato possa entender o que está acontecendo. Sabe, o exército de Deus, ele já estava lá. O exército de Deus não chegou depois. O exército, você crê nisso? Que o exército já estava com Eliseu? O exército já estava com ele. Porque Deus não enviou ajuda naquele momento. Porque a ajuda de Deus, ela é presente. A ajuda de Deus, ela é presente. Ela é agora, ela é hoje. E a vitória acontece de uma forma inesperada. Deus fere os inimigos com cegueira. Os inimigos não enxergam Eliseu. Os inimigos não veem Eliseu. E Eliseu que conduz o exército para Samaria. Deus, ele não queria apenas demonstrar o poder dele. Concorda que Deus é poderoso? Concorda? Deus não queria mostrar só o poder, porque Deus poderia matar todo mundo, poderia ou não? Mas Deus não queria mostrar isso. Deus queria mostrar a soberania dele, dando comida, mandando ir embora. Deus é até engraçado, não é? Deus queria mostrar a soberania. O momento é difícil, o momento é ruim, mas sou eu que comando, sou eu que governo todas as coisas, e eu te pego essa situação difícil, embaraçada, e eu faço essa situação ser diferente, transformadora. E sabe essa situação aqui, que era embaraçada, que era uma situação difícil, essa situação eu transformo e essa situação vira testemunho. Essa situação vira história para que eu e você, em 2026, pudéssemos ler. Sabe o que não tem nessa história? Porque eu fui pesquisar o que não tem. O que está em entrelinhas nessa história? Sabe o que não tem nessa história? Não tem o servo. O servo não fala mais. O servo não fala mais nada. Porque quando abre os olhos, o servo fecha a boca. Quando os olhos estão abertos, a boca se fecha. Então, sabe, Deus, ele nos deixa sem palavras. Talvez você não precisa sair falando as
se defendendo. Só pede para Deus abrir os olhos. Enxerga o cenário. Fecha a boca e deixa Deus fazer. Fecha a boca e deixa Deus fazer. Deus poderia impedir o exército de chegar, mas Ele permitiu o cerco para revelar algo maior. Deus não impede luta. Deus não nos livra da luta, mas Ele quer revelar a sua presença, a sua majestade, a sua glória dentro da luta. Se nada disso tivesse acontecido, nós teríamos história para ler? Teríamos história para contar? Por isso que o problema está aí batendo a porta, para você ter história, para você contar. Você já sentou perto de pessoas que viveram muitas e muitas coisas? Você já sentou perto de pessoas que têm muita experiência? É a coisa mais gostosa. É a coisa mais rica você sentar perto de alguém, porque ela te ensina. Até a respiração dela te ensina. Senta perto de alguém que nunca viveu nada. Senta perto de alguém que nunca viveu nada. É fútil. É vazia. Então, luta é isso. Luta é para fortalecer. Luta é para mudar. Luta é para te transformar. Luta é isso. Não existe, olha, parece até clichê, né, essa frase. Não existe vitória sem luta. E é. Pega um corredor, uma pessoa, não é corredor, é corredor que fala, não é corredor. Maratonista. Ele só consegue chegar, ele só ganha quando ele chega lá na linha de chegada, porque ele correu, porque ele enfrentou, porque ele foi. Aquele que está sentado não vai chegar, não vai receber o prêmio. Amém? E talvez, para encerrar, talvez você esteja como um servo. Talvez você esteja assustado, assustada, cansado. Talvez você não enxergue saída. Talvez você esteja sentindo que Deus se afastou. Talvez você não esteja em paz. Talvez você sinta que a sua alma esteja sufocada. E talvez você sinta que Deus se afastou. Tudo isso não é a verdade, não é a realidade, porque o Senhor sempre estará presente. Sempre estará presente. E o fato de você não enxergar Deus, quem aqui já falou assim, eu não estou vendo Deus, eu não estou vendo Deus, é para você. O fato de você não enxergar Deus não significa que Deus não esteja presente. Porque o exército celestial já estava lá. Você pode estar se sentindo cercado, pode estar se sentindo abandonado, mas o inimigo cercava Eliseu, mas o inimigo Deus cercava o inimigo. O inimigo cercava Eliseu, mas Deus cercava o inimigo. E Deus está no controle, ainda que pareça impossível. Deus está no controle. O céu achou que seria o fim, mas aquela crise terminou em livramento. Para terminar agora é de verdade. Existem duas maneiras de você enfrentar a vida. Duas maneiras de você enfrentar o problema que está aí, o problema que está batendo. Existem duas maneiras. Primeiro, olhando apenas para o natural. E outra que é olhando com fé. O servo viu os soldados. Eliseu viu Deus. O servo viu ameaça. Eliseu viu proteção. O servo viu o fim.
Eliseu viu o céu trabalhando. Amém? Fique em pé. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra de hoje. Porque ao mesmo tempo, Senhor, que ela corrige, ela demonstra o seu amor por nós. Ao mesmo tempo, Senhor, que ela mostra que o que devemos fazer, o que devemos pedir, ela mostra consolo, ela mostra proteção, Pai. Pai Todo-Poderoso, eu peço por mim, e eu peço pela minha família, e eu peço pelas pessoas que estão aqui da minha igreja, eu peço pelos meus irmãos, eu peço, Pai, para que o Senhor abra os nossos olhos. Senhor, que nós possamos contemplar o exército celestial que está nos protegendo, que está nos livrando, Pai. Que os nossos olhos possam ser bons, que os nossos olhos possam ser olhos saudáveis, que nós possamos ter esses olhos abertos, Pai. Senhor, abra os meus olhos, os meus, e abra os meus irmãos. Senhor, eu te peço também, Pai, nessa manhã que o Senhor venha fechar, cegar os olhos do inimigo. Cega, Senhor, que nós possamos passar por eles, assim como Eliseu passou, e eles não possam nos ver. Pai, e eu peço também, Pai, que nos dê, Pai, sabedoria, para que quando o inimigo estiver, Senhor, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que nós possamos, Senhor, com sabedoria, alimentar e mandar embora. Pai, que nós possamos, Senhor, ser como Eliseu, que aquela paz que estava sobre Eliseu, que Eliseu pôde contemplar, Senhor, que Eliseu pôde contemplar, que ele pôde ver o Senhor, que ele pôde ver proteção, que ele pôde ver o céu trabalhando, que nós possamos também, Senhor, ver tudo isso. Senhor, nós queremos ver Deus, assim como foi a terceira música, queremos ver a sua glória. Pai, nós queremos ver, Senhor, nós queremos ver, Pai. Pai, nós queremos, ó Pai, ver a tua proteção, Senhor, em meio ao caos, Pai, que nós possamos nos sentir protegidos, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que toda mentira do diabo, que todo laço do diabo, Senhor, cai por terra no nome de Jesus. Cai por terra a mentira, cai por terra a ilusão, a falsa realidade, mas que o Senhor possa mostrar para mim, Senhor, para o meu irmão, para a minha irmã que está aqui nessa manhã, a verdade espiritual que o Senhor nunca nos deixou e o Senhor sempre estará conosco a despeito da situação, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, abra os nossos olhos. Pai, que nós possamos ver de fato a situação, que nós possamos enxergar de fato a situação. Pai, coloque pessoas certas no nosso caminho, pessoas que nos deem, Senhor, ajuda, que nos vai na direção. Coloque pessoas de Deus, Pai, pessoas suas escolhidas. Tira, Senhor, quem tem que tirar. Tira, Senhor, a despeito, Senhor, do laço, do grau, Pai. Tira de perto de nós. Coloque, Senhor, conosco pessoas que vão nos ajudar, que vão nos ajudar a caminhar. Pai, eu te peço isso, Deus. Eu te peço isso, Senhor, para mim e para a tua igreja. Para mim e para a tua igreja, Senhor. Para mim e para a tua igreja. Eu te peço isso, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço por essa palavra, por essa história tão linda, por saber, ó Pai, que o Senhor é tão zeloso, cuidadoso, misericordioso. O Senhor é bom, Deus. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada por esse culto. Obrigada por estarmos aqui, Senhor. Tantas pessoas, Deus, não conseguiram vir, mas o Senhor é a força que nos trouxe até aqui. E nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Senhor, que nós possamos
de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos, para que a sua perspectiva seja mudada. Assim como foi mudada a perspectiva do moço. Ele via de um jeito, passou a ver de outro. Assim seja a nossa perspectiva. Que nós possamos olhar como realmente o céu está se mostrando para nós. Amém? Deus abençoe você. Bom domingo. Uma boa semana. Se Deus é por nós, quem será por nós? Se Deus é por nós, está muito fácil. Se Deus é por nós, quem será? Quem será?